galerinha, aqui é o professor Francis Zoton para a gente hoje dar uma olhada nas propriedades interatômicas, entre átomos. Nós já vimos propriedades, na verdade, atômicas, né, aí em algumas aulas atrás. E elas são fundamentais para você entender as interatômicas. Quando a gente fala nessas propriedades, eu estou falando de semelhanças químicas, perfeito? Mas de onde vem essas semelhanças? Vou te falar, tá? Nós temos na tabela periódica 118 elementos, perfeito? 118 elementos. É um número grande, né? Só que se a gente for para a natureza, tá, e procurar átomos diferentes, a gente vai encontrar mais de 2.000 átomos diferentes. Tá? Como isso, Francis, vai ficando mais claro conforme a aula for passando. Mas, galera, nós temos então muitos átomos que são representados, ok, pelos 118 elementos químicos. Daqui a pouco vem uma definição bem legal de elemento químico, tá? Átomo é aquilo que forma a matéria, né? Tá na natureza. Agora, o elemento químico é aquele cara, então, que representa um conjunto de átomos semelhantes. Se você, por exemplo, tivesse 2.000 livros em casa, tu concorda que você ia achar semelhanças entre eles? O mesmo autor, por exemplo, poderia reunir por autor, né? Mesma cor da capa, mesmo estilo, tá? Então você consegue, né? Mesma data, por exemplo, de publicação. Então quando eu tenho 2.000 livros, eu tenho 2.000 DVDs, eu tenho, por exemplo, 2.000 filmes armazenados de alguma forma, eu consigo, então, galera, tá? Ter semelhanças entre eles. Se eu tenho 2.000 átomos, eu vou encontrar semelhanças entre eles, tá? E são 4 palavrinhas que nos interessam demais. Vamos lá, tá? Os isótonos, os isótopos, os isóbaros e isoeletrônico, tá? E esse prefixo iso, você sabe muito bem que significa igual. Pegou? Igual, né? Muito bem. Galera, mas eu quero destacar o seguinte, nós vamos ter uma igualdade agora entre átomos, perfeito? Vamos ter. Só que também vou ter diferenças entre esses átomos. E essas diferenças devem ser consideradas. Tudo tem um motivo, eu explico daqui a pouco por que eu devo lembrar das diferenças, tá? Por exemplo, se eu tenho átomos que são isótonos, o que vai ser igual? Lembra? Olha só, eu vou ter igual número de nêutrons, perfeito? Igual número de nêutrons. Francis, mas como é que eu vou lembrar? É tanta palavra parecida, né? Você não vai esquecer, por quê? Porque a palavra isótono tem o Nzinho aqui no meio para te lembrar de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Fica fácil assim, né? Sempre, tá? Mas vamos destacar que tem que ter uma diferença entre esses átomos, tá? E essa diferença, pessoal, é no número de prótons, por exemplo, tá? Diferença, o número de prótons. Automaticamente, essa diferença, ela acaba sendo na massa dos meus átomos, tá? Então vamos lá, né? Isótonos têm o mesmo número de nêutrons, já vou dar exemplo disso, mas eu tenho que ter um número de prótons diferente. Automaticamente, a massa desses átomos acaba sendo diferente, tá? Quer ver? Vamos pegar um exemplo para isso? Vou pegar então aqui o carbono, massa 13 e 6 prótons, tá? Que não teria nada a ver com o nitrogênio, ok? Com o nitrogênio 14 e 7. Você vê, né? Um é sólido, outro é gás, um conduz corrente elétrica, o outro não. Então nós temos aí muitas diferenças, mas há uma coincidência entre eles, que 13 menos 6, eu vou ter então aqui 7 nêutrons. 14 menos 7, 7 nêutrons. Então há essa coincidência, pela combinação de fator, em levar eles a ter o mesmo número de nêutrons. Legal, né? Ok? Então isso dá a eles características práticas semelhantes? Não, não, tá? Então eu tenho só uma coincidência aí de informação. Pegou legal? Legal. Agora a gente vai para a próxima aqui, tá? Os isótopos. A semelhança mais importante, ok? É a isotopia, né? Os átomos que são isótopos. Já te digo o motivo, tá? E aí, pessoal, igual número de quê será, tá? Mesmo número de quê? Bom, eu vou ter então aqui, ó, igual número de prótons, tá? Igual número de prótons. Tá, Franço, mas como é que eu vou lembrar disso? Fácil, tá? Você tá vendo aqui a letrinha P, que vai te lembrar então de próton, mesmo número de próton. Legal, né? Bonito demais, tá? Mas não esqueça, eu vou ter que ter uma diferença entre os isótopos, tá? Por exemplo, eu vou ter diferente número de nêutrons, tá? Diferente número de nêutrons. Automaticamente, a massa acaba sendo diferente. Eu preciso ter diferenças entre eles. Depois eu explico o motivo, tá? Galerinha, então vou ter átomos que são isótopos. Vamos pegar um exemplo, tá? Pode ser um caso muito importante, que é do hidrogênio, tá? Se você vai na tabela periódica, quantos hidrogênios você vai encontrar? Na tabela periódica só há um quadradinho contendo hidrogênio, só. Mas na natureza existe, por exemplo, aqui, tá? O prótio, o deutério e o trítio. Esses 3 isótopos têm nome, tá? Então eu vou ter aqui
o prótio, o deutério, ok? E o trítio. Eles são, entre eles, isótopos, né? Eles são isótopos, apresentam o mesmo número de prótons. Porém, né, o número de nêutrons é diferente, né? Esse aqui vai ter 0 nêutron, esse vai ter 1, esse vai ter 2, mas o número de prótons é o mesmo. E tem algo mais aqui, tá? Você vê que os símbolos são os mesmos. Claro, quem é isótopo de alguém tem que apresentar o mesmo número de prótons, tá? O mesmo número de prótons. Então, se eu tenho prótons iguais, eu tenho o mesmo elemento. Nunca vai estar certo uma frase que fala assim: o cobalto é isótopo do manganês. Galera, tá? São elementos diferentes, então eles não vão ser isótopos nunca, tá? Então, isótopos, mesmo elemento químico, tá? Por exemplo, o carbono tem o 12, o 13 e o 14, o cálcio tem 6 isótopos, tá? O cloro tem 2. Então, somando todos os isótopos, eu tenho milhares ali de átomos diferentes. Agora, vamos definir o que é um elemento. Elemento é um conjunto de isótopos, ok? Elemento é um conjunto de isótopos, porque o elemento químico, ele representa um conjunto de átomos com essa semelhança. Aí a massa que vai na tabela periódica é uma média ponderada das massas dos isótopos. Então a gente já tem isso em outra aula, ok? Mas vamos lá, continuando ali, né? E os átomos que são isóbaros? Mesmo número de, igual número de massa. Igual número de massa. Francisco, mas como é que eu vou lembrar, né? Lá tem o Nzinho de nêutron. Isótopo tem o Pzinho de próton, tá? É que aqui no isóbaro você vai ter a letra A. E a letra A simboliza quem? Número de massa, não é isso? Então, galera, você consegue saber sim, sem ter aquela decoreba, que isóbaros têm número de massa igual a letrinha A, te lembra disso? E tem que ter uma diferença, tá? Essa diferença, ela vai ser então aonde, um diferente número de nêutrons, tá? Diferente número de nêutrons. Automaticamente, tá? Você vai ter aqui número de prótons diferente também. Então repare que em cada um eu destaquei uma diferença, apesar de eles, né, o par, o trio, ter uma igualdade. Agora, galerinha, vamos pegar aqui, por exemplo, né, eu tenho o potássio, tá? Potássio, 19 prótons e 21 nêutrons, tá? E temos aqui o cálcio, que apresenta 20 prótons e 20 nêutrons. Então são elementos diferentes, tá? Apresentam um número de partículas diferentes, mas numa combinação de fator, eles apresentam a mesma massa, o mesmo número de massa. Temos então aqui no caso, galera, 19 mais 21, 40, pode ser? 40, número de massa. 20 mais 20, temos então ali 40 também no número de massa. Pronto, galera. Então temos aqui, tá, átomos que são entre eles isóbaros. Mas reparem, prótons diferentes, nêutrons diferentes, né? Como nos isótopos, mesmo número de prótons, porém massas diferentes, nêutrons diferentes, tá? E aqui então nos isótonos temos massas diferentes, prótons diferentes e o mesmo número de nêutrons, né? São isótonos. Galerinha, então temos aí as semelhanças, sendo que a mais lembrada é a isotopia, tá? E não confunda isótopo com alótropo. São coisas diferentes. Mas ainda falta falar de uma, que são os isoeletrônicos. Obviamente, né? Isoeletrônico tem o termo eletrônico para te lembrar que mesmo número de elétrons, igual número de elétron. Igual número de elétron, perfeito? Bom, eu vou pegar algumas partículas, algumas espécies para a gente lidar aqui, né? Pode ser o oxigênio menos 2, 8, tá? O neônio, então, ali, 10. Eu vou pegar o alumínio mais 3, 13. Tá aí, tá? Essa galera, né? Bom, pessoal, então o que acontece? Quantos prótons? Eu observo aqui no oxigênio. Próton, 8. Concorda comigo? 8, né? No neônio, 10, tá? Aqui no alumínio, 13 prótons. 8, 10 e 13. Então são isótopos, claro que não, né? São elementos diferentes. Mas no número de elétrons, galerinha, ele tinha 8. Só que ele ganhou 2. Então, se ele tinha 8 e ele ganhou 2, ele é um ânion bivalente, ele está com 10 elétrons, tá? Ele está com 10. Pegou legal? Galerinha, então aqui tem espécies isoeletrônicas e eu vou te mostrar então certinho que cada um ficou com 10 elétrons. Legal, né? Um ganhando 2, um perdendo 3, um não ganhando, não perdendo nada, né? São átomos diferentes, elementos diferentes, mas tem essa coincidência que ter o mesmo número de elétrons, tá? São 4 semelhanças fundamentais, né? Não esqueça, e tem sempre alguma coisinha no meio da palavra para te lembrar qual é a semelhança, tá?
Eu falei para vocês que era bom saber que também tem uma diferença em cada um deles, né? Isótono tem massa diferente, isótopo também tem massa diferente, né? Isóbaro, nêutrons diferentes, mas por que saber uma diferença? Olha só a pegadinha que você pode talvez cair, tá? Vou fazer bem aqui para você, ó. Por exemplo, o alumínio 27 e 13. Pegou? Aqui temos o alumínio 27 e 13. E aí, eu quero que você olhe bem para esse parzinho e me diga, eles são isótopos? E aí? O que você acha? Francis, eles são, porque olha só, é o mesmo número de prótons e eu tenho o mesmo elemento químico, como você falou antes, por exemplo, no caso do hidrogênio, do carbono, do cálcio, então eles são isótopos. Não, galera, eles não são. Ah, Francis, já sei, eles são isóbaros, ó, a mesma massa. Não, galera. Tá? Francis, eles são isótopos porque cada um apresenta aqui 14 nêutrons? Não, galera. Eles são idênticos. Idênticos. Eles têm todas as partículas com o mesmo valor. Então, se eles são idênticos, eles são idênticos. Isso não se encaixa em nenhuma dessas 4 semelhanças que a gente viu. Tá? É a pegadinha que pode rolar quando se fala em semelhanças. Não cai nessa, tá? Então você vai ter aqui, galerinha, átomos que são idênticos. Pegou 4 semelhanças bem tranquilas e agora você domina com certeza. Mas olha como é importante, tá bem tranquilo na tua cabeça a aula anterior, por exemplo, que fala do quê? Tá? Como achar prótons, nêutrons, elétrons, número de massa, número atômico. Lembra, tá? Então você pega 2 informações e replica em 5. Se isso não está tranquilo, ok? Isso vai te incomodar nesse assunto aqui. E depois em tabela periódica, em ligações, então a matéria, na verdade, ela vai sofrendo, né, uma defasagem ali se o início não está bem claro. Por isso, faz o seguinte, né? Não está muito claro como encontrar essas partículas? Volte na aula de partículas fundamentais, né, de estrutura atômica. Aí essa fica bem mais fácil. Eu te aguardo para mais aulas, galera. Um abraço do Francis. Tchau, tchau.